O tempo que o deficiente permanece encarnado varia de acordo com suas necessidades para o reajustamento do perispírito. Uns 3 anos, outros 10 anos, outros 20, outros 40 anos e outros desencarnam e voltam outra vez deficientes. Tamanho é o desequilíbrio que eles têm acumulado. O perispírito recebe todos os resultados de nossas ações, resultados esses que ficam em forma de reflexos nele impregnados, e se bons, nos ajudam a evoluir e ter vida e corpos saudáveis, mas se ruins, nos causam sérios problemas, sofrimentos também, e prejudicam nossos corpos nos futuros renascimentos, resultado do que nós mesmos causamos. No Evangelho segundo o Espiritismo diz o seguinte, no capítulo 5, as vicissitudes da vida têm uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa também. Alguns motivos pelos quais nascem corpos deficientes. O primeiro deles, o espírito por consciência pesada, remorso destrutivo, por muitos erros cometidos, lesou seu perispírito e seu corpo acabou nascendo deficiente, tanto mental como fisicamente, para um reajuste. A segunda causa, o espírito suicida não encontra desculpas por ter destruído seu corpo saudável e através das drogas não quis se perdoar. E os seus mentores assim entenderam que só melhoraria na matéria, que o seu estado era de grande perturbação. Ele nasceu então deficiente mental. A terceira causa, os que se enforcaram, eles carregam consigo os dolorosos distúrbios do sistema nervoso, sejam neoplasias diversas até a paralisia cerebral infantil. Os que estilhaçaram o crânio também experimentaram desarmonias na mesma espécie, notadamente as que se relacionam com o cretinismo. Quarta causa, o espírito extremamente viciado em drogas. Ele continuou assim no mundo espiritual e renasceu em um corpo deficiente pelo estado em que se encontrava o seu perispírito deformado. Quinta causa, intelectuais e artistas que usaram os sagrados recursos do espírito na perversão dos sentimentos humanos. Eles rogam aparelhos cerebrais com inibições graves e dolorosas para que, nas reflexões de temporário racismo, possam desenvolver as esquecidas qualidades do seu coração. Sexta causa, o espírito de grande maldade teve perseguição implacável no umbral, e as pressões o transformaram em um ovoide. Isso significa que eles perderam a sua forma perispiritual, por isso eles nascem como um deficiente mental. Sétima causa, o espírito que se suicidou esmagando seu crânio. Ele não conseguiu se recuperar no mundo espiritual, e ele acaba nascendo em um corpo deficiente e doente mental. Oitava causa, o espírito que não precisava de prova alguma pediu para nascer e com seu sofrimento encaminhar seus pais para Deus e espiritualizarem-se. Ficou deficiente e os pais, por se dedicarem muito a ele, passaram a ter o hábito da oração, encontraram a fé verdadeira e se espiritualizaram através dos caminhos do amor ao seu filho necessitado. Nona causa, espírito avarento, muito apegado ao dinheiro, egoísta ao extremo, ele não queria saber do próximo, fechou-se em si mesmo e nasceu autista. Décima causa, o espírito teve corpo saudável, pais honestos, vida confortável, mas não deu valor a nada disso, e porque não teve um gosto seu realizado, suicidou-se. Sofreu muito,
não se conformava em ter perdido uma oportunidade de vida na terra, que poderia ter sido tão boa para o seu espírito, e queria se regenerar, limpar sua consciência, e pediu para nascer deficiente e aprender a valorizar a vida. Foi permitido. Seus pais tinham sífilis e nasceu com o cérebro e o corpo lesados. Foi um deficiente físico e mental. Se ainda considerarmos que a deficiência não é necessariamente um resgate, uma expiação, mas pode ser também uma prova solicitada pelo espírito desejoso de exemplificar a fé e a perseverança, motivos ainda maiores teremos para aceitá-lo entre nós, conviver com essa diversidade que, graças a Deus, é transitória. A reencarnação diz o seguinte: nós somos livres para praticar boas ou más ações, e as consequências dessas ações vão voltar para nós. Quando imprudentemente agimos errado, não há reparação sem fim. A reação pode ser de sofrimento, mas é passageira, dura de acordo com a necessidade de cada um. Deus nos dá a oportunidade de reparar os nossos erros e de aprender com o sofrimento para progredirmos. Essa reparação ocorre na reencarnação, tão bem explicada na questão 171 de O Livro dos Espíritos. Obrigado, pequeninos, por assistir o vídeo. Se gostou, deixe seu like. Se ainda não for um inscrito, se inscreva. Divulgue nas redes sociais. Curta nossa page, siga-nos no Instagram e ative o sino para acompanhar nossos vídeos toda semana. Obrigado e até a próxima, meus pequeninos.